Oi, Renato. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite, Vivi, para participar com vocês aí, dar as contribuições ao museu, né, ao programa que vocês estão desenvolvendo. Aí deixo o meu agradecimento formal e, ao mesmo tempo, quero que estenda a todos os trabalhadores que estão aí, mesmo nesse momento de pandemia, né, dando o suporte no operacional, dando o melhor de si para a gente desenvolver essas atividades, esses trabalhos nesse período de pandemia. Sim, é muito importante, né? Esse momento é um momento aí onde os museus estão fechados, né? Mas o pessoal está trabalhando de forma interna até para cuidar do próprio espaço, né? Do museu, como dos próprios acervos, né? E também produzindo conteúdo aí de forma remota e para as mídias sociais, internet. Poder, nesse momento, né, de isolamento e distanciamento social, poder levar um pouco de cultura, de arte, de entretenimento, conhecimento, né, e educação aí para as pessoas que se encontram nesse momento em casa, né? Pessoal, agora é a vez de vocês, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para uma live do Museu de Arte Sacra. Essa é a última live dessa semana, né, que a gente encerra abordando temas pertinentes sobre museus, né? Eu sou Viviane Loss, sou diretora do Museu de Arte Sacra. Essa live ela entrega um projeto que nós chamamos que é o Mas em Casa, né? E que engloba conteúdos informativos, né, dentro desse projeto, como também essas lives que acontecem na quinta, sexta e sábado. Nós só fizemos uma diferente essa semana, que foi na quarta-feira, devido à agenda da professora da Unirio, né, coordenadora do curso de museologia, que não pôde participar conosco na quinta. Mas geralmente é nesses dias, né? Nossas lives sempre às 19 horas. E a gente sempre traz conteúdo a vocês, que são conteúdos que discutem sobre educação, sobre cultura, sobre arte, sobre museus, e temas vigentes, né, que estão aí no decorrer do dia a dia do que nós estamos vivendo nessa atualidade. Porque os museus, eles são espaços, além de ser espaços museológicos, eles são um espaço cidadão, a serviço do cidadão. Então, nesse momento, a gente também acabou trazendo outros conteúdos para estar discutindo, porque é pertinente nessa ocasião, né? A gente poderia passar em branco sem tocar em alguns temas. O Museu de Arte Sacra, ele é um museu estadual, ele faz parte dos museus da CICEL, que é da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, e atualmente ele é administrado através de termos de parceria com uma organização social, que é a Ação Cultural. E acompanhe a gente em todas as mídias, porque nós estamos aí com página no Facebook, nós estamos no Instagram e nós estamos com um canal no YouTube. E nós também entramos agora recentemente no TikTok, né? E o TikTok aí tem produzido vídeos curtos. Nós vamos ter uma live na terça-feira, às 13 horas, pelo TikTok. E essa é uma ação que é uma ação nacional, é uma ação do IBRAM, que é do Instituto Brasileiro de Museus, juntamente com a TikTok. Então, a TikTok vai impulsionar os conteúdos de museus, vai ter toda uma ação que nós vamos estar utilizando uma hashtag chamada Museus Sem Fronteiras, e vocês vão ver muito conteúdo aí sendo produzido nesse momento pelos museus, e também a gente indo para esse aplicativo, né, para poder levar um pouco de entretenimento, educação, cultura e arte, assim como a gente já vem fazendo também nas outras mídias que nós utilizamos. Gente, eu vou apresentar para vocês o Renato. O Renato é um grande amigo, companheiro, né, de luta, né, Renato? Nós já participamos do CNPC, que é o Conselho Nacional de Políticas Culturais, representando o estado de Mato Grosso, né, e como também o Centro-Oeste, dentro do CNPC. E a gente aí foi para 2 mandatos, né? Nós tivemos um mandato de 2013, se eu não me engano, foi? 2013, 2016? 2013, E depois... e prorrogou para 2016, 16 a Isso, 16 16. a 17, isso. Isso.
E o Renato, ele é conterrâneo nosso, tá? Ele só está, por enquanto, emprestado lá no Rio, porque ele está terminando o doutorado dele, executando alguns projetos, ministrando aula por lá. Mas Renato é daqui, é da região do Pantanal, é de Cáceres, né, Renato? E é gente nossa, né? Então, vou apresentar o Renato aqui rapidinho para vocês. O tema do Renato, que ele trouxe para a gente hoje, é sobre gestão compartilhada do patrimônio cultural. Ele possui licenciatura plena em História pela Universidade Estadual de Mato Grosso, concluiu em 2009, mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2014, e está fazendo doutorado em andamento no curso de Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio, e juntamente uma parceria com o Museu, né, de Astronomia e Ciências Afins. Ele começou em 2016. Com concentração na área de museologia, patrimônio, entrega e desenvolve desde 2007 e realiza atividades profissionais e acadêmicas em diversas áreas sociais, culturais, de história, através da participação em eventos e atividades de pesquisa científicas, extensão e ensino, bem como em assessoramento técnico e análise de projetos ligados a artes visuais e ao patrimônio cultural, como foco nos bens patrimonializados e musealizados ou em processo de. Representou a sociedade civil no Colegiado Setorial de Patrimônio Material, no Conselho Nacional de Políticas Culturais, vinculado ao Ministério da Cultura, nos mandatos de 2013 a 2018. Foi lá onde a gente acabou se conhecendo, né, Renato? No qual participou e contribuiu nos processos de formação e acompanhamento das políticas culturais no campo do patrimônio cultural, nas suas dimensões materiais e imaterial, considerando as complexidades da sociedade contemporânea. Há cerca de 6 anos trabalha como assessoria e elaboração de parcerias técnicas e consultorias em projetos culturais de pesquisa e de extensão para órgãos e instituições do governo federal, estadual e municipal, como o Ministério da Educação e fundos federais, distritais, estaduais e municipal de cultura. É isso, gente. Esse é o Renato, que vai participar hoje com a gente e vai abordar o tema aí que ele trouxe, que é a gestão compartilhada e preservação do patrimônio cultural, que é a sua pesquisa de doutorado, né? Ela vai nessa linha, né? Então, Vivi, essa discussão sobre a gestão compartilhada da preservação do patrimônio cultural, né, ela é o que me levou a pesquisar o meu objeto de pesquisa hoje, né, que é a questão do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Então, principalmente o processo de construção desse sistema. E por trás desse tema, né, tem muitas questões relacionadas tanto à questão da cidade, quanto à questão do patrimônio material, tentando entender aí, né, essa dinâmica, principalmente a partir do lugar de onde eu venho, né, Cáceres, que aí tem a minha dissertação de mestrado, é quase que uma continuidade da minha dissertação, no sentido das questões que foram levantadas, né, e aí que eu vou acabar chegando a questão do sistema nacional, mas eu estudei antes a questão da construção do sistema nacional, do sistema municipal de patrimônio em Cáceres, ou melhor, da institucionalização da política municipal de patrimônio em Cáceres, né, até ela chegar a ser considerada patrimônio cultural brasileiro em 2010. Quais são os valores que motivaram, e tudo isso pensando a partir de Cáceres, né? O seu mestrado técnico era fazer esse levantamento, né? Era fazer quando você fez pelo IFAM, né? O meu mestrado dentro do IFAM, eu entrei, assim, o mestrado do IFAM é uma preciosidade que, infelizmente, hoje está sendo praticamente destruído em nível federal, né? O governo federal por recursos, não está investindo em projetos, e aí eu quero deixar aqui, né, essa manifestação, né, porque é um programa essencial para a formação de recursos humanos na nossa região, né, e que hoje está muito mais focado, foram reduzidas drasticamente a quantidade de vagas para ingressar no mestrado do IFAM. E eu entrei para trabalhar com a questão
fazer uma avaliação, uma análise sobre a política de pontos de cultura, né, relacionados aos bens imateriais em Mato Grosso, como a viola de coxo, né, e aí, assim, acompanhei boa parte das ações aí da federação entre 2011 e 2012, né, das atividades práticas, e depois, né, com outras atividades, eu acabei mudando o tema para Cáceres, para estudar esse processo de institucionalização de Cáceres, mas foram as práticas que foram levantando novas questões e que me fez pesquisar Cáceres, né, diante também da demanda da superintendência, né, que é interessante a gente ver, e mais à frente eu posso falar um pouco, da dificuldade de como que as estruturas do Estado, ao elas estarem organizadas dentro do território nacional, elas podem desenvolver ações, mas também tem muitas limitações por causa da quantidade de recursos humanos que tem. Não adianta nada, por exemplo, ter lá 30, 40 milhões destinado para a Superintendência de Mato Grosso, com 3, 4 técnicos para executar as atividades, né, empenhar os recursos. Então, tudo isso implica nesse olhar. Mas antes de entrar nesse tema, Vivi, assim, eu gostaria de... Pouco pessoal, né? Pouco pessoal para muita demanda, né? Muita demanda. Cáceres tem mais de 1.000 imóveis dentro do centro histórico, fora o entorno. Né? Você pega o centro histórico de Cuiabá, você pega bem tombado em Chapada, você pega bem tombado e registrado no norte do Mato Grosso, lá na divisa com o Pará e o Tocantins, no Xingu, né? Você pega Vila Bela da Santíssima Trindade, isso são poucos, né? Se a gente for analisar dentro do universo e do potencial e da riqueza cultural do nosso estado, né? Ainda existem poucos bens patrimonializados em nível federal, e esse é um desafio com a quantidade de técnico que a gente vê. E aí isso implica diretamente na construção de novos saberes, né? Antes de entrar nesse tema, eu quero aqui deixar registrado também que, para falar de patrimônio, a gente não está falando somente de uma prática ou de um campo de saber, a gente está falando sobre gente. Sim. Está falando sobre gente. E nesse momento de pandemia, em que a gente tem mais de 80 mil pessoas aí acometidas pela Covid, né? É extremamente importante. Eu fiquei assim, me emocionei muito ontem com o seu relato. Você perdeu seu avô, né? Assim, acompanhei esse seu sofrimento. E é extremamente importante a gente dizer que, quando a gente está falando sobre patrimônio, antes de tudo, a gente está falando sobre gente, sobre memórias, sobre saberes, sobre uma série de realidades que muitas vezes as pessoas, por estar vivendo cotidianamente, as pessoas minimizam, ignoram, acham que é menos importante nesse momento, né? E enquanto que muitas pessoas estão falecendo. Mas essa atividade, ao discutir patrimônio nesse momento, ela é extremamente importante. Eu trouxe aqui, muito brevemente, um poema para suscitar questões e para a gente pensar, né? Que é da Ana Halley, que é uma portuguesa, escritora, muito bacana. O poema é Esta Gente, Essa Gente, né? E ele diz o seguinte: o que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente, gente que mostre o dente, gente que não seja decente, nem docente, nem docemente, nem delicodocemente. Gente com mente, com sã mente, que sinta que não mente, que sinta os dentes e sã e a mente. Gente que não enterre o dente, que fira de unha e dente e mostre o dente potente ao prepotente. O que é preciso é gente, que atire fora essa gente dominada por essa gente. Não sente como a gente, não quer ser dominada por gente nenhuma. A gente só é dominada por essa gente quando não sabe que é gente. Então, essas são as palavras que nos levantam questões e que está dentro, né, intrínseca à prática da preservação do patrimônio cultural. Quando a gente fala de gestão compartilhada, a gente está falando desses valores e das relações de poder, das pessoas, dos interesses, dos múltiplos conflitos existentes dentro da prática. E isso, né,
extremamente importante também para destacar o meu lugar de fala, em certa medida, né, que é do centro da América do Sul. Quando a gente vai pegar a Política Nacional de Patrimônio Cultural, ela entra dentro de um contexto de uma política onde parte dela, ou majoritariamente, fica localizada, né, do Tratado de Tordesilhas para a faixa ao oceano, né? A divisão com o oceano, a questão mesmo do litoral, melhor dizendo, né? Então, você vai pegar todas as ações, majoritariamente, estão voltadas para a preservação desses bens na região litorânea. Então, pensar o patrimônio a partir do centro da América do Sul é um grande desafio, porque a gente tem diversos pontos, como a questão da fronteira, que está próximo. Eu sou de Cáceres, 80 quilômetros de divisa com a Bolívia, e aí essa fluidez, né, essa dificuldade de pensar essa relação, articulação com outras experiências. Então, a gente tem um conjunto de bens que é patrimônio da humanidade e, assim, poucas pessoas conhecem esses bens, que as missões de Chiquitos, né? Então, assim, Sim. Como é que a gente tem essa relação? Como é que essa gestão ela é pensada de modo também a construir corredores culturais, né, em que vai respeitar a dinamicidade, mas também a peculiaridade, a singularidade das práticas culturais e dessa essência humana de comunicar, de migrar, né? A gente é um migrante por natureza e em certa medida, né, ao mesmo tempo, a gente fica barrado, limitado por algumas práticas que nos segregam, né? Então, esse é um dos pontos que eu queria dizer, logo de início, e para não estender muito nessa questão, né, há também uma discussão sobre, para a gente pensar a questão do patrimônio, também é essencial pensar a prática do Estado. O Estado na sua organização, pensar a política pública de cultura, a política de preservação do patrimônio cultural pública é uma coisa. Pensar a política pública de cultura ou de preservação do patrimônio cultural em meio privado, existem diferenças e múltiplos interesses que giram em torno, né, de olhares que permeiam essas discussões sobre o entendimento do que é o Estado e qual é o papel do Estado ao preservar o patrimônio cultural ou ao preservar, né, os museus, garantir com que os saberes cheguem até as escolas, né? Então, existem aí e diferentes formas também de como esse conhecimento vai chegar. Então, pensar a gestão compartilhada ela é muito mais ampla, ela está no sentido macro, né? Obrigatoriamente nos leva a pensar no sentido macro de todas as instâncias, né, de poder, das possibilidades do exercício dela, né, da gestão compartilhada, entre os diferentes agentes, né, que atuam durante os processos de elaboração das políticas públicas, né? Então, assim, isso implica diretamente nessas questões que estão relacionadas, né, à maneira de como a gente vai entender o Estado. Então, a gente tem aí uma discussão, por exemplo, né, que você acompanhou bastante, que é a construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, ele... E também o Sistema Nacional de Museus, né? A gente isso. Também... É interessante pontuar isso, porque, assim, dentro do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, tem um livro muito interessante do Alexandre Barbalho, que fala sobre esse sistema e o processo de construção e como que ele se constituiu enquanto um campo, um saber e uma relação de poder, né? E sem esse conhecimento, sem essa visão, é muito difícil de se pensar até numa construção, né, de um sistema. Então, o que a gente está observando, na verdade, são saberes distintos que vai disputar como implementar determinadas políticas públicas dentro do Estado, né? E aí, permeada por diversos interesses e concepções mesmo de sociedade, de mundo, né? E que é natural da democracia, né? Até positiva. Na questão da gestão compartilhada, né? É interessante, tem uma definição bastante interessante do Márcio Ferreira,
publicado em 2006, em que ele diz que a promoção se constitui, né, como a promoção de diferentes instâncias, né, de forma sinérgica, possibilitando um novo modo de perceber e interagir no sistema de objeto de cooperação, né, que no caso da preservação do patrimônio cultural, né, ela se deu por diversas formas, desde da política de patrimônio ser instituída lá em 1937, né, através de diversas formas de articulação entre os diferentes entes da federação, né, até chegar no tempo atual, que nós temos aí a partir da Constituição, obrigatoriamente também a sociedade como dever da sociedade a preservação do patrimônio cultural e garantia de outros direitos, né, como da participação popular na formulação das políticas públicas. Então, a gente tem uma gestão compartilhada, ela prescinde, né, dessa articulação entre as diferentes instâncias, né, tanto do Estado quanto da sociedade civil, iniciativa privada. Então, assim, esse modelo, né, ele está voltado para buscar implementar da melhor forma possível, né, as políticas públicas. De modo geral, quando a gente está falando de gestão compartilhada da preservação, eu estou focando aqui, óbvio, na questão das políticas públicas, né, de preservação do patrimônio cultural, fugindo do conceito mais amplo, que também é extremamente importante e que, dentro das instâncias de participação da sociedade nessa gestão compartilhada, que a gente vai garantir também, né, essa pluralidade de visões. Então, para pensar um pouco essa ideia de sistema, né, a gente tem que entender que ela está dentro de um conjunto dentro da sociedade, que é pautado pelos direitos culturais, os instrumentos jurídicos, planejamento e estrutura governamental, os conceitos e instrumentos de gestão, as operações institucionais e a participação social. Tudo isso se torna, a partir de 88, né, eixos balizadores da estrutura de política de preservação. Então, quais são essas experiências? Como é que elas vão ocorrer? Né? Vai ocorrer de maneira bastante interessante, principalmente se a gente for pegar um pouco na história da preservação do patrimônio cultural, né? Ela não é algo novo, né? A gestão compartilhada, a participação entre diversos entes não é algo novo do nosso tempo. Ela vem ocorrendo por diversos momentos, né, a partir do IPHAN, da prática do IPHAN, principalmente aí, depois da década de 70, com a descentralização, né, onde os estados e municípios passam a criar as suas legislações e atuar sobre o setor, e mais à frente, né, com a Constituição delegando competência, né, em pleno o artigo 215, delegando ao Estado, o Estado deverá garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, e o artigo 23 onde delega a competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal na organização e na preservação da política de preservação do patrimônio cultural. Dentro desse contexto, você tem várias experiências, como conselhos, fóruns, consórcios regionais, o próprio Conselho Consultivo do IPHAN, que é constituído por representantes da sociedade civil. Então, essa visão de gestão compartilhada, ela vai também depender de caso a caso, e as experiências são muitas, muitas. O que a gente assistiu no último tempo foi um processo meio que de coordenação, a tentativa de construção de uma coordenação em nível nacional, a partir do sistema, desse processo de criação de instâncias de participação social para garantir e ampliar a gestão compartilhada, a atuação dentro do campo da preservação do patrimônio cultural. E dentro dessa experiência, se a gente for ver, Vivi, eu não quero delongar muito, a gente já está indo para a metade da live, a gente tem aí, por exemplo, a experiência do Conselho Nacional de Políticas Culturais, que foi ampliada a partir de 2005, se não me engano, entendeu? Com a criação do reformulação do Conselho Nacional de Cultura. Antes ele era um conselho de indicações, né? Eram só os notáveis, né? Que entravam nesse conselho. E que vai voltar a ser agora novamente.
né? E depois, é isso que a sociedade faz as suas considerações, porque a gente tem um Sistema Nacional de Cultura que tem uma outra estrutura, né? E aí, linkada a elas, nós temos os outros sistemas, né? Que são o Sistema De Nacional museu. de Museus, de Patrimônio, enfim, e que tem um outro desenho nesse sentido, né? Com a participação mesmo social, a participação da sociedade civil organizada nesse aspecto, né? Sim. E, e aí Dentro da você vê que isso, a gente, se a gente for analisar dessa forma, ele acaba sendo meio que um retrocesso, que era o que acontecia nos municípios e nos estados também, né? Onde Uhum. nós tínhamos os conselhos de notáveis, né? E que isso muda e vai para um pleito de escolha dos seus pares, né? Os seus segmentos escolhem quem são as pessoas que vão lhe representar dentro desses conselhos. Então, isso é um grande ganho, né? Porque quem está ali, de fato, ele representa um segmento, né? Aquele determinado segmento que a gente coloca lá, patrimônio material, imaterial, cultura popular, é, enfim, artes cênicas, né? Que Capoeira. tenha capoeira, que tem a sua diversidade toda arte cênica, tem circo, teatro, dança e assim Uhum. vai. Então, cada um sai um representante dessa área. E também, logo à frente, teve uma mudança, né, Renato, que adicionou os pontos de cultura também no CNPC, né? Uhum. Que entra já a partir de 2012, né? Eles entram de maneira mais regulamentada, né? E aí, assim, é muito Isso. interessante a gente ver dentro do nível nacional como é que esse processo foi sendo ampliado, a dificuldade das nossas vozes chegar até as instituições, dentro do IFAM, por exemplo, o debate do setorial de patrimônio, o Viviane, você não vê na política nacional de patrimônio material publicada pelo IFAM em 2018. Todo o debate parece que foi atropelado, você não tem menção ao sistema, você não tem menção ao acúmulo adquirido dentro daquela prática, né, que ampliou significativamente, né, a participação sobre a política de Sim. preservação de patrimônio material e ajudou a pensar ela em nível nacional, né, de maneira mais Sim. democrática. Então, um dos conceitos, foi muito bacana a fala do Nascimento ontem, porque ele chama atenção para a necessidade da democracia, que ela é um valor que tem que ser cultivado todos os dias, todo instante. Da mesma forma, né, é essa concepção de gestão. Então, para a gente pensar, da mesma forma que a gente pensa que a democracia ela tem que ser cultivada, a maneira de como conduzir o Estado também tem que ser disseminada e ampliada da maior forma possível, para que as pessoas possam compreender e não desestruturar, querer muitas vezes reinventar a roda, né? Então, assim, a Sim. gente tem dentro dessa política nacional, Viviane, várias formas que foram surgiram, né, que foram principalmente a partir da década de 90, que são, por exemplo, a política de edital. Elas foram essenciais para capilarizar, né, e fazer chegar a lugares onde a política nacional não chegava. Né? Não, com certeza. Então, assim, você tem os pontos de cultura que, ao mesmo tempo, vai valorizar lá um alto Xingu, né, um ritual, e, ao mesmo tempo, ele está sendo financiado com o dinheiro público que vai garantir acesso, gasolina, para a formação de novas pessoas, esse conhecimento chegue até as escolas, né, a produção de material, didático. Então, assim, várias formas e vários jeitos, né? A política por meio de edital, né? Ela pode se dar, ou melhor, a política de gestão compartilhada, ela pode se dar de maneira unipartite, bipartite e tripartite. E tripartite. Isso. Então, é importantíssimo a gente entender, dentro desse contexto de gestão compartilhada, aonde que está a relação, né? Governo-governo, iniciativa privada e governo, sociedade civil e sociedade civil, governo, iniciativa privada, governo, iniciativa, sociedade civil, enfim, sociedade civil mais governo, né? Só a sociedade civil. Então, dentro desse contexto de gestão compartilhada, onde que o Estado muitas vezes vai financiar, vai entrar com a política de fomento, e isso é o que acontece de praxe acontecer na política de patrimônio imaterial. Aí, quando você pega o pontão de cultura viola de coxo, né, a Federação de Siriri e Cururu, aquele trabalho brilhante que foi feito, fantástico aquele trabalho,
sabe? Pode falar, Vi, desculpa. O aumento, né, que a gente teve da transmissão do saber nesse período do Pontão da Viola de Coxo, né, como também até o cultivo da própria planta, né, que se faz a viola de coxo, a própria estrutura, né, que o Pontão teve para poder fazer esse trabalho de formação continuada, né, não deixou que a cultura, né, do siriri se perdesse, do cururu se perdesse, né, enfim, e com isso a sociedade ganha, né, porque você perpetua uma cultura no sentido importante de identidade, né, da nossa região, que é uma região completamente ribeirinha, né, então a gente está falando das comunidades que são ribeirinhas nesse sentido, que tem a questão da cultura do cururu e do siriri, né, que são esses territórios. Então, se você for analisar, o Pontão ele fez um papel fundamental e ele deveria ter tido uma ação continuada, né? Ele não deveria só ter tido início, meio e fim, né? Era uma ação para ser uma ação continuada, porque, enfim, mas aí vieram outros, né, editais nesse aspecto e contemplando depois ações, né, do território do cururu e siriri. Mas o Pontão foi fundamental. Você que acompanhou de perto, você tem mais propriedade do que eu para dizer sobre. Foi, sem dúvida. A quantidade de associações que foram criadas nos municípios, né, para compor a federação, um trabalho de mobilização social fantástico, que às vezes muitas pessoas só viam como resultado, né, às vezes, o evento que ocorria no final, né, das apresentações. Mas, na verdade, você tinha anos de pessoa, um tempo ali, um ano da pessoa se preparando, se organizando, formando gente com poucos recursos, não era muito recurso. E aí a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas que têm um saber, que têm conhecimento, né, e que são essenciais na transmissão do saber, que não é valorizado apenas a partir da escrita, mas são saberes que são transmitidos pela oralidade. Oralidade, justamente. Pela oralidade. São mestres, né? São mestres, São mestres. A gente coloca como mestre grioso, né? Isso. Então, você tem dentro disso, esse é um dos modelos, né, de gestão compartilhada. Mas se for, por exemplo, para a cidade, a gente entra em outros problemas homéricos, né, que estende desde quando foi criada a lei de preservação de tombamento em 1937. Né? E o mais engraçado que, Renato, deixa eu só fazer um parênteses aí. Essa estrutura que a federação desenvolveu na época do Pontão de Cultura, ela vai impactar no resultado do grande festival, que era a grande vitrine, que é o Festival de Cururu e Siriri, que automaticamente os grupos que participavam desse festival tinham que estar, de uma certa forma, organizado, estruturado, né, já com CNPJ, enfim, para poder até receber recursos que vinha da federação para poder se apresentar e daí por diante, né? Então, a gente viu o trabalho com uma crescente, né? Total, de formação cultural. De gestão, um trabalho de formação cultural, mas também um trabalho de formação de gestão da cultura. Sim. Né? De pessoas que estavam nos diversos lugares, muitas vezes nem dentro da cidade, mas no campo, né, sendo formada cotidianamente e que não acabou a gente não tendo continuidade, né? E aí a gente tem aí uma série de problemas colocados desde 2016 para cá, né? Então, isso entra dentro de todos os debates que a gente pode fazer num outro momento. Mas, voltando à questão da gestão, Vivi, é essencial a gente pensar também, né, nos instrumentos destinados à gestão relacionada, da gestão da relação intergovernamental. Porque quando a gente está falando de gestão compartilhada, a gente está falando de relação intergovernamental e com a sociedade, né? Então, você tem que pensar quais são a concepção estrutural, né? De acordo com tem também um estudioso, que é a Randin, ela publicou um trabalho em 2010 em que ela coloca 4 pontos, né, essenciais para a gente pensar, que são os estruturais, os programáticos, pesquisa e construção da capacidade e comportamental. São instrumentos essenciais para a gente pensar nessa construção de um modelo de gestão compartilhada em que um município não se sinta atropelado pelo órgão federal,
né? Ou que o Estado não se sinta preterido nesse processo e que haja um processo de construção coletiva, né? De maneira afinada, de maneira séria, comprometida com a causa, não que não tenha, né? Mas que muitas vezes se esbarra em interesses, como eu disse antes, que está relacionado muitas vezes a especuladores imobiliários, né? Então, como é que a gente vai pensar aí a questão da função social, né, da propriedade privada dentro do centro histórico? Qual é o papel das associações dos moradores do centro histórico e quais são os espaços de diálogo que ele tem tanto com o município quanto com o IPHAN e com o governo estadual? Como foi no caso de Cáceres, né? Cáceres a gente tem lá, Vivi, uma comissão, né? A Comissão Municipal de Preservação e Tombamento. Ela foi uma experiência da década de 90, né? Em que envolveu, e a composição dela tinha representantes da sociedade civil, tinha representantes da universidade, tinha representantes do poder público municipal, mas que ela se esbarrava em uma série de entraves, né? E que, na medida que ela começou a barrar os interesses de determinados grupos locais, né, ela não conseguiu avançar na construção da política de modo mais amplo, pensando numa política pública com objetivos claros de médio, longo, quanto médio e longo prazo, né? E Sim. Aí, o que aconteceu depois? Houve um processo de desmobilização, o próximo prefeito não indicava as pessoas, né? Havia aí uma centralidade também em agentes com vozes, com discurso da competência, né? Usando a Chauí aí para falar que era patrimônio e o conflito de interesse. Então, as ações de 2006 para cá, ela tomou uma outra proporção e foram essenciais para pensar na estruturação tanto do plano municipal de cultura, com objetivos claros, a institucionalização de um sistema e, ao mesmo tempo, a ampliação de espaços de participação popular, de formação de pessoas para trabalhar na gestão cultural, né, de maneira... no processo também de descentralização dessa política, que foi essencial. Nos últimos... de 2006 a 2014, isso ganhou uma proporção muito significativa. Eu sou resultado, em certa medida, dessa Sim. política. Né? O meu Sim. mestrado vem ao encontro dessa dimensão. Você pega o IPHAN, por exemplo, que oferecia 20 vagas de formação e preservação do patrimônio cultural, né? Uma só para Mato Grosso, né? E ao longo desse período são pouquíssimas vagas que abriram para o estado de Mato Grosso, né? A relevância que isso tem, o impacto que isso tem na vida das pessoas, muitas vezes é subestimado, inclusive pela própria população local, né? Sim. Que não trabalha nesse setor ou ignora. Então, assim, para seguir para as questões... Renato, né? Antes de você avançar, nós temos uma pergunta que a gente já tem 40 minutos de live. Vamos para uma pergunta para a gente poder responder, porque senão a gente vai extrapolar o nosso tempo aí de 1 hora. Aqui Tudo a Patrícia certo. Alcântara, ela faz uma pergunta. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o papel do Estado na salvaguarda do patrimônio imaterial nesse contexto de crise sanitária. Então, Vivi, eu acho assim, Patrícia é uma querida, ela está no Piauí, é fantástica, uma militante da cultura também, e ela trabalha com patrimônio material. Patrícia, eu penso o seguinte, né? O desafio de pensar o patrimônio imaterial nesse contexto de patrimônio está também, nós estamos diante do desafio de pensar o Estado. Quem está à frente do Estado? E, por exemplo, a lei Aldir Blanc, ela é uma lei muito positiva para a gente pensar nesse processo, né, de contemplar o patrimônio imaterial nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, né, do Estado, e que seria um instrumento importantíssimo para a cultura imaterial, patrimônio imaterial. E aí não só para os bens patrimonializados, mas também para quem vive a cultura, né, no campo, e os bens preservados pelas diferentes instâncias, né, estadual, municipal e federal. Então, a gente pensar essa questão do papel do Estado passa também
por um processo da gente pensar, né, qual é o papel das instituições e das pessoas que estão militando no campo, nesse momento. E aí, Viviane, não consigo me calar, por exemplo, né, diante dos cortes sistemáticos do governo federal, diante para investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa, né? Os cortes, o IPHAN sofreu um corte brutal, né? A gente não pode esquecer das pessoas que foram indicadas no IPHAN, né? Eu estou falando só do IPHAN, mas tem várias outras instituições, as indicações dentro do IPHAN, política, de pessoas que não são técnicas, que não têm conhecimento na área. Isso implica diretamente na maneira como o Estado, isso reflete, em certa medida, como que o Estado está observando nesse momento. E o nosso desafio, que nós que militamos na cultura, que participamos de todo esse processo de construção, temos aí um dever moral, ético, um compromisso social de nos posicionar diante desses problemas, né? Diante dessas intervenções. E aí, assim, o grande desafio, que eu, ao meu ver, né, nesse momento, principalmente de cortes financeiros, também a gente pensar em como construir redes de solidariedade, né, que vai envolver os diferentes grupos sociais dentro do campo da salvaguarda dos bens, porque foram construídas várias redes, né, a partir da patrimonialização foram construídas várias redes, e como que a gente, muitas vezes, sem recurso, mas fazendo um papel de mediador, né, como técnico ou como sociedade civil, fazendo esse papel de mediador e chamando a população para a construção dessas redes de solidariedade. Eu vejo como ponto positivo, por exemplo, os indígenas aqui do norte de Mato Grosso, a galera consegue se articular nisso e assim, tem uma rede enorme com o Sudeste e eles estão internacional, que eles estão conseguindo, estão buscando uma campanha nacional para a construção de hospitais de campanha lá no Xingu, né, nesse momento. Então, e são tem bens registrados na região. Então, assim, tem uma rede enorme que, dada a fragilidade, da maneira como a política de edital também foi construída, né, quando tem recurso, você executa o edital. Quando não tem, aí há um processo também de desmobilização total, que a gente tem que, às vezes, precisar encontrar gatilhos para reativar essas redes, né? Então, assim, é uma pergunta muito difícil essa sua, hein, Patrícia? Mas também, Patrícia, o patrimônio material não trabalha sem materialidade. Né? É muito importante a gente falar isso, a gente discutia isso tanto, né, Renata, no CNPC, né? Porque dividir, né? Tinha que ser junto, né? Essa questão. O patrimônio material, ele tem o seu processo, mas ele também tem essa relação da imaterialidade. Então, quando a gente tem essa lei, a lei, quando o Renato coloca, que é a lei Aldir Blanc, a gente vai ter formas de acessá-la diferenciada. Né? Os estados ficaram aqui ficou com o CNPJ, né? O município, não, ficou com o CPF, me desculpa, corrigindo, e o município ficou com os CNPJs, que vão abarcar os pontos de cultura, instituições terceiro setor, que estão atuando na área da cultura, como também espaços culturais, museus, enfim, daí por diante. Então, a gente tem essa divisão, né? As propostas que serão apresentadas para a Secretaria de Estado, né, elas terão esse direcionamento no CPF. E no município será nessa questão do CNPJ, enfim, para fazer esse outro atendimento. E isso vai se dar no nosso estado todo, né? Dessa forma. E os municípios que vão, enfim, de fato, receber esse recurso, eles têm que estar em consonância com o sistema nacional, estadual e o sistema municipal implementado, né? Para que isso possa acontecer, que é essa transmissão de sistema que a gente tanto vem falando da importância do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Patrimônio e do Sistema Nacional de Museus, porque é a partir dessa estrutura que se vai efetuar os repasses direcionados de fundo a fundo, né? É isso que vai acontecer. A lei, e aí a gente 50, né, que até hoje a gente não conseguiu aprovar, né, Viviane? Ela seria estruturante. A PEC 150 seria estruturante, está parada, né? Sim. Da cultura. E que a gente teria que retomar aí, em algum momento a gente vai ter que retomar esse debate sobre a PEC 150. Sim. Que, para quem não conhece, é uma lei que destina aí 2%, se não me engano, do orçamento da União para a área da cultura de investimento, né? Em investimento, não apenas em pessoal, né? E aí, assim, que é essencial. Mas voltando àquele ponto que você falou, Vivi,
sobre a questão da divisão entre patrimônio material e imaterial, por exemplo, dentro dos setoriais. Hoje eu compreendo, Vivi, que a importância daqueles dois espaços, na verdade, deveria ter até mais, né? Porque, com certeza. sabe por quê? Porque pensa a questão da estrutura do Estado, envolve a disputar poder e pautar ações dentro do Estado, tendo pessoas, agentes que atuam e que vivem o setor diretamente, né? E aí, assim, mesmo a gente trabalhando e vivendo, olha que as nossas ações dentro do IFAM quase era nula, né? O nosso eco só começou a ampliar a partir da terceira Conferência Nacional, que nós aprovamos lá, né? E conseguimos aprovar como quarta meta, uma das principais metas, né, dentro de um setor. Ficou a quarta, né? Eixo, a quarta meta dentro de um eixo, né, a criação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, né? Sim. Então, isso estar mais pessoas envolve também mais pessoas com a possibilidade de fazer articulações, ampliar as redes para além do Estado. E eu lembro disso como hoje, né? A gente se dividiu todo mundo para implementar, para discutir a mesma em todos os grupos, né? Enfim, a gente acabou se dividindo de forma estratégica para poder inserir o sistema. E você fez uma defesa brilhante na plenária. Não esqueci. Deixa eu te falar. Renato, a gente tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ler aqui. Da Rita Aleixo, como a cultura poderia estar mais inserida no espaço da formação acadêmica superior? Oi, Rita, tudo bom? Então, a gente tem aí várias propostas, né? Vários debates ocorrendo. E dentro das universidades, como elas detêm autonomia de gestão econômica, financeira, administrativa, né, política, cabe a cada instituição, né, construir a sua própria política cultural. Como é que ela vai aportar recursos, como é que ela vai fomentar os diversos grupos de pesquisa, né, vários pesquisadores que atuam, que pesquisam temas relacionados à política cultural. Então, isso depende de caso a caso. O Ministério da Educação, né, poderia construir um processo de coordenação de ações nessa linha, embora tenha aí a LDB, né, tem vários instrumentos que direcionam e ressaltam a importância de pautar a questão da cultura nos processos de formação das pessoas, mas que ainda hoje elas estão muito mais pautadas, né, por projetos pontuais, né, por linhas específicas. Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, a gente tem uma enorme carência de formação de recursos humanos em Mato Grosso. Quantas universidades que nós temos em Mato Grosso e, ao mesmo tempo, quantos cursos nós temos aí de museologia, de cinema, de fotografia, de teatro, de dança, de artes visuais, produção cultural, né? Um estado enorme, com quase 3,5 milhões de pessoas, né? Territorialmente falando, quase continental, né? E isso implica também no processo de formação de recursos humanos, né? E as universidades, muitas vezes, não têm recursos humanos e nem recursos financeiros para desenvolver esses projetos. Então, assim, é um desafio. A sua pergunta também é fantástica. E, assim, eu tenho hoje acompanhado como que a Unemat está construindo uma política de museus, né? Em certa medida, está um processo de construção, e é um trabalho fantástico que estão desenvolvendo, uma proposta bacana, né, que eu tenho observado, né, feita por pessoas comprometidas, sérias, mas que a gente precisa pensar também, né, e a sua proposta ela é ampla, pensar na política cultural de modo mais amplo, né? Renato, vamos ser mais enxuto porque tem mais perguntas, tá? E a gente já está com 51 minutos de lives, não vai dar tempo. Vamos aí, objetivo, tentar. A Cláudia Baetá Leal, qual seria o papel do IFAM no fortalecimento dos órgãos de patrimônio e cultura em nível municipal e estadual? Tem mais uma, eu já vou ler para você já responder todas, tá?
Ah, tá. A Rita está colocando assim, que não deveria ser, que deveria ser obrigatório na formação do advogado, engenheiro, etc., qualificada a formação profissional. Deixa eu só falar um pouco sobre isso. Rita, eu acho que a formação cultural, ela tem que começar nas séries iniciais. A população precisa ser alfabetizada culturalmente, não que ela não seja alfabetizada, né? Mas a gente precisa começar desde as séries iniciais. E isso vai se dar de um formato gradativo. Não sei se seria o momento de você partir para um processo de formação acadêmica, isso é uma discussão conceitual que a gente está fazendo aqui, né? Mas essa formação, ela é uma formação, ao meu ver, que ela é continuada, ela é em todos os níveis. Ela não vai só pautar nesse sentido na graduação. A não ser os cursos mais ligados com a área da humana, que às vezes tem uma relação com a cultura, com a arte, enfim. Mas esses cursos mais de exatas vão ser de acordo com a ligação que as pessoas estabeleceram na sua primeira infância, né? E assim por diante, né? Eu conheço vários advogados que são escritores, eu conheço engenheiros que são poetas, que são pintores, né? Então, isso vai do quê? Do que o processo que ele vivenciou anteriormente, né? No seu processo de formação nos outros níveis. Então, eu acho que o problema ele é um pouco maior. Nós temos que discutir a implementação de uma disciplina nas escolas que discuta o patrimônio cultural. Eu acho que é a partir daí que aí a gente faz um processo de formação no sentido no Brasil que vai ser mais amplo, né? E aí ele vai sendo levado aos outros níveis. Mas acho que a discussão ela começa antes. Agora, em relação às universidades, por ter os cursos, enfim, nesse sentido, as universidades também hoje são espaços de discussão de cultura. Elas têm hoje cineclube, elas têm teatro, elas têm cinema, a maioria das universidades possui museu. Aqui mesmo no Mato Grosso, a Universidade Federal tem 2 museus, né, dentro do seu espaço. Enfim, e essas pessoas que fazem esses outros cursos também têm essa possibilidade de usufruir o que é ofertado nesse sentido na área da cultura e das artes. Eu vejo nesse aspecto, né? Minha consideração. Vivi, Você, Renato. Vivi, na questão do papel das universidades, e aí assim, nesse processo de formação, você tocou num ponto essencial, né? Eu vejo como essencial, respondendo essa última pergunta primeiro, ampliar cadeiras, por exemplo, dentro das universidades, voltadas para a formação de pessoas, dos recursos humanos na área de patrimônio. Então, assim, quantos cursos nós temos hoje que tem disciplina sobre patrimônio cultural? A UFMT, o curso de arquitetura, tem uma disciplina. Você vai ver o curso a Unemate, o curso de História, criou uma ou duas agora. E principalmente alguns cursos, né, que vão lidar diretamente com essa relação da cultura, que é o engenheiro, que é o arquiteto, né? Enfim, que são advogados, enfim, advogados, todas as áreas vão ligar. Então, assim, aí precisa. Um ponto, na pergunta da Cláudia, minha querida, muito boa a sua pergunta, prazer, é uma honra ter você aí participando com a gente. Eu entendo que o papel do IFAM nesse processo, né, foi o que, em certa medida, os debates buscavam, que era de coordenação das ações, né, onde seria fundamental as ações no sentido de coordenar, elaborar regras mais claras que poderiam construir ou pautar os conceitos sobre patrimônio, né, ou mesmo de maneira ampliada, né, junto com os municípios, no processo de construção de legislações, no processo de construção de ações compartilhadas, né, de gestão compartilhada, no sentido de fomentar, né, as novas ações para que novos municípios também pudessem criar as suas legislações de patrimônio cultural, né, e isso, o IFAM se esbarrou, por exemplo, ele atrelou a sua proposta, né, a sua proposta de construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, a gente já está quase encerrando, mas para ser rápido, Renato, tem mais uma pergunta. Então, mais rápido. Vou enxugar.
Nós vamos cair. O IPHAN atrelou ao Pacto das Históricas, e aí se limitou a 170 cidades, aproximadamente, mais um pouco, né, nessa construção da ampliação desse sistema nacional, né, com participações pontuais específicas nessa coordenação. Então, acho que seria essencial, muito mais no sentido de compartilhar esse saber produzido dentro do campo institucional. O IPHAN é detentor de um saber inestimável para o país, né? Os técnicos do IPHAN detêm um saber na área do campo do patrimônio cultural inestimável e que precisa ser compartilhado, né? E junto com os técnicos municipais. Bom, é isso. Não sei se eu respondi. Renato, ela tem mais uma pergunta, a gente tem mais uma pergunta do Agostinho Nascimento Pereira, ele diz assim, Renato, na área da conservação ambiental, uma das principais formações de preservação é por meio de unidades de conservação. O Agostinho coloca de novo, atualmente existe a ameaça de privatização de alguns parques nacionais, no caso do patrimônio histórico, existe alguma ameaça nesse sentido? Ele coloca essa pergunta, o Agostinho de novo, e você observa algumas relações entre a luta pela defesa do patrimônio cultural e o patrimônio ambiental. Vai uma na outra. Nós estamos com 57 minutos de live, Renato. Eu vou me despedir, pessoal, de vocês, enquanto o Renato faz essa finalização. Agostinho, se ele não finalizar, você entra depois no Instagram dele, ele não conseguir te responder, ele vai te responder lá inbox, ou se você quiser comentar depois na nossa live que a gente deixar no Facebook, daí por diante, o Renato também te responde ali, tá? Porque a gente, para que a gente possa veicular em todas as nossas mídias, tanto o Instagram quanto o Facebook e o YouTube, a gente tem que ter o tempo aí de 1 hora para dar tempo de fazer essas veiculações e, posterior, outras pessoas poderem assistir o que a gente dialogou, enfim, comentou nessa live. Muito obrigada a todos vocês aí que participaram. Na semana que vem a gente tem mais live. Nós continuamos a nossa programação, né, do Mas em Casa, até que o museu reabra, né, as suas portas, que em breve isso vai acontecer. E a gente está planejando muita coisa bacana aí para vocês nesse momento aí que nós estamos em distanciamento e isolamento social. Em diálogo constante com vocês, surgiram também temas para nós, tá? Para nossas lives. A gente já fez aí várias lives que foram de sugestão de tema do nosso próprio público, então é muito importante também vocês fazerem essas sugestões para a gente, do que a gente vai estar, enfim, trazendo aí de programação para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, o Museu de Arte Sacra agradece, Renata, a sua participação conosco aqui, e vou deixar você despedir do pessoal 1 minuto, já está acabando. Agostinho, sua resposta vai ficar mesmo para depois. Agradeço muito, Viviane, toda a equipe do museu, novamente, todos que nos acompanharam, agradeço e sinto honrado com a participação da Cláudia, da Patrícia, de todos os demais que mandaram as perguntas, né? Fico à disposição para quem quiser aí me acionar, para a gente debater sobre esse tema que muito me cativa, né? Que me ajuda, que tem sido uma área que eu tenho me formado, né? Então, despeço aqui de todos vocês e agradeço muito pela participação. Vamos cair. Tchau, tchau, Renato. Tchau, pessoal. Nós vamos cair. Um grande abraço a todos. Nos sigam, curtam nossas mídias.